Some daqui, sua miserável. Você não é ninguém. Essas foram as palavras que minha própria filha, Rafaela, me gritou no dia do seu noivado, na frente de todos os convidados. Ela me expulsou da casa dela como se eu fosse lixo. O que ela não sabia é que eu, Matilde, de 70 anos, tinha acabado de vender minha empresa por 34 milhões de reais. Mas naquele dia, decidi ficar em silêncio. Eu disse a ela: "Está bem, filha." E saí sem discutir. No dia seguinte, me mudei para meu chalé em Gramado. 3 semanas depois, ela imploraria meu perdão. Tudo começou quando cheguei à casa dela para a celebração do seu noivado com Horácio. Eu trazia um presente caro, um colar de pérolas autênticas que havia comprado em Paris. Estava emocionada para compartilhar aquele momento especial com minha única filha. Mas desde que entrei, notei os olhares desdenhosos. Os convidados sussurravam. Horácio me ignorava completamente e Rafaela agia como se minha presença a envergonhasse. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Ela me perguntou com frieza quando me aproximei para parabenizá-la. "Vim celebrar com você, filha. É seu noivado." Rafaela me olhou de cima ao abaixo, avaliando meu vestido simples cor de café, meus sapatos gastos. Ela não sabia que debaixo daquela aparência humilde se escondia uma mulher que poderia comprar tudo o que havia naquela sala sem piscar. "Olha, mãe," ela me disse em voz alta para que todos ouvissem. "Este é um evento elegante, gente importante. Você não pode vir vestida como uma faxineira e fingir que se encaixa." As palavras dela me atravessaram como facas. Os convidados começaram a rir disfarçadamente. Horácio se aproximou com um sorriso malicioso. "Matilde, acho que seria melhor você ir embora. Este não é o seu ambiente." Eu permaneci calma, mas por dentro meu coração se despedaçava. "Só queria te dar isso," eu disse, estendendo a caixa com o colar. Rafaela pegou sem sequer abrir. "Obrigada. Mas da próxima vez, consulte antes de vir. Nem todos os eventos são para todas as pessoas." A humilhação era completa. 40 pessoas me olhando como se eu fosse uma intrusa na vida da minha própria filha. Mas o pior ainda estava por vir. Bárbara, a mãe de Horácio, se aproximou com ar de superioridade. "Querida Matilde, entendo que você queira o melhor para Rafaela. Mas deve compreender que agora ela faz parte da nossa família. Uma família com certo status social. Talvez fosse prudente que você mantivesse certa distância." As palavras dela foram a gota d'água. Rafaela assentiu, aprovando sua futura sogra. "Mãe, Bárbara tem razão. Preciso que você entenda seu lugar. Não sou mais a menina que dependia de você. Agora tenho uma vida próspera, um futuro brilhante e, francamente, sua presença me é embaraçosa." Meu mundo desabou naquele instante. Lembrei de todos os anos que trabalhei até a exaustão para lhe dar a melhor educação, os sacrifícios que fiz para que nunca lhe faltasse nada. Vendi meu primeiro apartamento para pagar a faculdade dela. Renunciei a relacionamentos amorosos para me dedicar completamente a ela, e agora ela me tratava como se eu fosse um estorvo. "Embaraçosa?" repeti com voz trêmula. Os convidados se aproximaram para ouvir melhor o espetáculo. Rafaela pôs as mãos na cintura, desafiante. "Sim, mãe, embaraçosa. Olhe ao seu redor. Essas pessoas são empresários de sucesso, profissionais destacados. O que você agrega? Do que você pode falar com eles?" Horácio interveio com crueldade calculada. "Matilde, sejamos honestos. Você mora em um apartamento alugado. Não tem economias. Não tem ensino superior. Rafaela merece se cercar de gente do nível dela." As palavras deles foram como punhaladas certeiras, cada sílaba projetada para me humilhar publicamente. Bárbara acrescentou seu veneno com elegância fingida. "Não é pessoal, querida. Simplesmente acreditamos que Rafaela precisa focar na nova vida dela sem distrações do passado." A palavra distrações ressoou em meus ouvidos como uma sentença de morte emocional. Rafaela se aproximou de mim com os olhos cheios de desprezo. "Mãe, vou te dizer claramente para você entender de uma vez por todas. Não quero que você venha ao meu casamento. Não quero que você faça parte da minha nova vida. Você é do passado e é lá que deve ficar." O silêncio na sala era ensurdecedor. 40 pares de olhos fixos em mim, esperando minha reação. Senti que minha alma se partia em 1000 pedaços.
Mas algo dentro de mim, uma voz que havia permanecido adormecida por anos, começou a despertar. Pela primeira vez na minha vida, minha filha havia cruzado uma linha sem retorno. Naquele momento, decidi que nunca mais engoliria meu orgulho. Está bem, filha, eu disse com uma calma que me surpreendeu. Você tem razão, não sou mais parte da sua vida. Peguei minha bolsa, dei meia volta e caminhei em direção à porta. Enquanto saía, ouvi as risadas maliciosas dos convidados e os comentários desdenhosos. Pobre senhora, dizia alguém. Que patético! Acrescentava outra voz. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, tomei uma decisão que mudaria tudo para sempre. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, chorei como não chorava há décadas, mas entre as lágrimas, algo poderoso despertou dentro de mim. Uma fúria fria, calculada, uma determinação que havia estado adormecida por muito tempo. Fui até minha escrivaninha e abri a gaveta secreta onde guardava os documentos que ninguém conhecia. Extratos bancários, títulos de propriedades, certificados de investimento, 34 milhões de reais esperando uma ordem minha. Rafaela não tinha ideia de quem realmente era sua mãe. Para ela, eu era uma velha pobre e patética, mas a verdade era muito diferente. Durante 40 anos, construí um império financeiro trabalhando nas sombras. Enquanto ela estudava e se divertia, eu investia cada centavo que ganhava. Imóveis em 3 países, ações de empresas multinacionais, fundos de investimento de alto rendimento, tudo em meu nome apenas. Ao amanhecer, liguei para meu advogado, Augusto. Preciso te ver urgentemente, eu disse. É hora de ativar o plano que preparamos há anos. Augusto era o único que conhecia minha verdadeira situação financeira. Ele havia gerenciado todas as minhas transações, protegido meu patrimônio, mantido o segredo por décadas. Finalmente você vai revelar sua fortuna? Ele me perguntou com curiosidade. Não exatamente, respondi com um sorriso amargo. Vou desaparecer por um tempo, mas antes quero que Rafaela aprenda uma lição que nunca esquecerá. Augusto entendeu imediatamente. Conhecia toda a história do meu sacrifício por minha filha. Sabia o quanto eu havia sofrido em silêncio. Naquela mesma manhã, empacotei apenas o essencial. 3 malas com roupas simples, alguns documentos pessoais e fotografias de Rafaela quando era pequena. O resto deixei exatamente como estava. Queria que parecesse que eu realmente havia partido como uma mulher derrotada e humilhada, mas a verdade era muito diferente. Enquanto empacotava, lembrei do dia em que Rafaela nasceu. Eu tinha 30 anos, era solteira e decidi adotá-la quando ninguém mais a queria. Os primeiros anos foram duríssimos. Trabalhava em 3 empregos para sustentá-la. Estudava à noite para melhorar profissionalmente. Renunciava a toda a vida social para me dedicar completamente a ela. Cada centavo que ganhava se dividia em 2. Metade para nossos gastos básicos, a outra metade para investimentos que assegurariam nosso futuro. Rafaela nunca soube que era adotada. Eu disse a ela que o pai dela havia morrido quando ela era bebê. Ela nunca questionou a história, nunca pediu detalhes, simplesmente aceitou que éramos uma família de 2 pessoas, e eu me dediquei de corpo e alma a ser a melhor mãe que eu pudesse ser. Aparentemente não foi suficiente. Liguei para Elias, meu contador de confiança. Quero que transfira 5 milhões para a conta suíça imediatamente. Eu ordenei. E prepare a documentação para ativar as propriedades europeias. Vou embora por tempo indefinido. Elias havia trabalhado comigo por 20 anos. Sabia que quando eu tomava uma decisão, era final. O que eu faço se Rafaela perguntar por você? Ele me consultou. Diga a ela que a mãe dela era exatamente o que ela pensava, uma mulher sem recursos que foi embora envergonhada. Respondi com frieza. Mas, Elias, mantenha todos os meus ativos protegidos. Pode ser que eu precise deles em breve. Antes de partir, escrevi uma carta que não enviaria imediatamente. Querida Rafaela, durante 70 anos vivi para os outros. Primeiro para meus pais, depois para você. Nunca me perguntei o que queria para mim mesma. Ontem você me deu a resposta. Quero dignidade, quero respeito, e se não posso tê-los com você, os buscarei em outro lugar. Sua mãe, que não é mais um fardo. O táxi chegou às 6 da manhã. Era um Mercedes preto que eu havia contratado para ir diretamente ao aeroporto executivo. Mas antes de partir, fiz uma última ligação. Horácio,
eu disse quando ele atendeu, surpreso. Sou Matilde. Só queria te agradecer. Agradecer-me o quê? Ele perguntou confuso. Por me mostrar quem você realmente é e por me mostrar quem é minha filha quando está com você. Desliguei antes que ele pudesse responder. O avião particular me esperava na pista. Destino: Zurique, Suíça. Meu chalé nos Alpes suíços me aguardava como um refúgio silencioso onde eu poderia planejar meu próximo movimento. Mas antes de embarcar, tomei mais uma decisão. Liguei para Maria, a empregada doméstica de Rafaela. Maria, sou Matilde. Você pode me fazer um favor? Maria sempre havia sido gentil comigo, ao contrário da minha própria filha. Claro, dona Matilde, o que precisa? Quero que você observe tudo o que acontece naquela casa durante as próximas semanas. E, se algo importante acontecer, me ligue para este número. Durante o voo, revisei minhas contas bancárias pelo tablet. 34 milhões de reais distribuídos estrategicamente ao redor do mundo. Propriedades em Miami, Buenos Aires, Paris e, claro, meu lindo chalé na Suíça, onde ninguém poderia me encontrar até que eu decidisse reaparecer. Enquanto o avião voava sobre o Atlântico, sorri pela primeira vez em anos. Rafaela havia conseguido exatamente o que queria, se livrar de sua mãe embaraçosa. Mas muito em breve ela descobriria que havia cometido o maior erro de sua vida. O chalé na Suíça era exatamente o que eu precisava, um refúgio perfeito onde ninguém poderia me encontrar até que eu decidisse quando e como retornar. Das janelas, eu podia ver os Alpes cobertos de neve, uma paisagem que me tranquilizava e me dava clareza mental. Eu havia comprado esta propriedade 5 anos atrás como investimento, mas agora ela se tornava meu quartel-general para planejar o que viria depois. A primeira semana dediquei a descansar e processar tudo o que havia acontecido, mas na segunda semana Maria me ligou com notícias que acenderam minha fúria novamente. Dona Matilde, ela me disse com voz preocupada, precisa saber o que está acontecendo aqui. Rafaela está dizendo a todo mundo que a senhora foi embora porque não conseguia manter o estilo de vida dela. Diz que era um fardo econômico e que por isso desapareceu. O que mais ela está dizendo? Perguntei, sentindo a raiva crescer no meu peito. Ela diz que a senhora nunca teve dinheiro guardado, que vivia de empréstimos e que finalmente a realidade essa alcançou. Horácio está contando no trabalho dele que a sogra era uma mulher problemática que não sabia o lugar dela. E Bárbara... Maria fez uma pausa. Bárbara está organizando uma festa para celebrar que a senhora não está mais por perto. Minhas mãos tremeram de indignação. Não só me humilharam publicamente, mas agora estavam destruindo minha reputação para parecerem os heróis da história. Rafaela havia transformado minha partida em sua vitória pessoal, e isso não podia ficar assim. Naquela mesma noite, liguei para Augusto. Quero que você investigue tudo sobre Horácio e a família dele. Preciso saber de onde vem o dinheiro deles, que negócios têm, se tem dívidas, inimigos, segredos, tudo. Augusto era um advogado brilhante, com contatos em todos os lugares. Se havia algo a descobrir sobre meu genro, ele o encontraria. Também quero que contrate um investigador particular, continuei. Preciso de fotografias, vídeos, gravações de áudio. Quero documentar cada movimento de Rafaela e Horácio durante as próximas semanas, mas que seja discreto, eles não podem saber que estamos vigiando. 3 dias depois, Augusto me ligou com informação explosiva. Matilde, encontrei algo muito interessante sobre Horácio. A empresa dele está à beira da falência. Ele deve 3 milhões de reais a vários fornecedores e o banco está ameaçando executar a hipoteca do escritório dele. Aparentemente, ele tem mantido as aparências com dinheiro emprestado. Rafaela sabe de algo disso? Perguntei com curiosidade crescente. Segundo minhas fontes, ela não tem ideia. Horácio tem mentido para ela sobre a situação financeira dele. De fato, ele estava contando que você deixasse alguma herança para salvar o negócio dele. Por isso ele ficou tão chateado quando você foi embora sem deixar nada. A ironia era deliciosa. Horácio havia me desprezado por ser supostamente pobre, quando na verdade ele era quem estava quebrado. E minha filha, que havia me expulsado por ser embaraçosa, estava prestes a se casar com um homem que não podia nem pagar as próprias dívidas. Mas a informação mais valiosa veio uma semana depois. O investigador particular me enviou um vídeo que mudaria tudo. Horácio estava em um restaurante elegante com uma mulher jovem.
Claramente, não era uma reunião de negócios. Eles se beijavam, se davam as mãos, agiam como amantes. A data do vídeo era posterior ao seu noivado com Rafaela. Perfeito, murmurei enquanto via o vídeo pela terceira vez. Isso é exatamente o que eu precisava. Mas antes de usar essa informação, decidi fazer um teste. Queria ver até onde iria a crueldade da minha filha. Liguei para Rafaela de um número desconhecido, fingindo ser uma assistente social. Senhorita Rafaela, estamos procurando sua mãe, Matilde. Temos alguns documentos importantes para ela. Minha mãe não mora mais aqui, respondeu Rafaela com frieza. Ela foi embora porque não conseguia se sustentar. Suponho que esteja em algum asilo de idosos ou algo assim. Eu não sou responsável por ela. As palavras dela me cortaram como facas. Nem sequer fingia preocupação com meu bem-estar. Não tem algum número onde possamos contatá-la? É sobre uma herança de família, insisti. Rafaela riu com crueldade. Herança. Minha mãe nunca teve família com dinheiro. Deve ser um erro. E mesmo que fosse verdade, ela não faz mais parte da minha vida. Procurem em outro lugar. Desliguei o telefone com lágrimas nos olhos, mas também com uma determinação férrea. Minha própria filha havia assinado sua sentença. Não só me expulsou de sua vida, mas estava disposta a me negar até a possibilidade de uma herança. Era hora de ela conhecer a verdadeira Matilde. Naquela noite, do meu escritório no chalé, comecei a projetar minha vingança. Primeiro, investigaria mais sobre a situação financeira de Horácio. Segundo, usaria o vídeo de sua infidelidade no momento perfeito. Terceiro, retornaria à cidade quando menos esperassem, mas não como a mulher humilhada que havia partido. Retornaria como a mulher poderosa que realmente era. Liguei para Elias e lhe dei instruções precisas. Quero que prepare toda a documentação das minhas propriedades e investimentos. Vamos precisar mostrar provas irrefutáveis do meu patrimônio muito em breve. Você pensa em revelar sua fortuna? Ele me perguntou. Não só isso, respondi com um sorriso que ele não podia ver. Vou dar a eles a lição mais cara de suas vidas. O plano estava tomando forma. Rafaela havia querido se livrar de sua mãe embaraçosa. Muito em breve descobriria que havia dispensado a única pessoa que realmente a havia amado incondicionalmente. E quando se desse conta de seu erro, já seria tarde demais para o perdão. A 4ª semana na Suíça trouxe notícias que alimentaram ainda mais minha sede de justiça. Maria me ligou completamente alterada. Dona Matilde, a senhora tem que ouvir isso. Rafaela está planejando vender o apartamento onde a senhora morava. Como é possível? Perguntei surpresa. Esse apartamento está em meu nome. Ela está dizendo a todo mundo que a senhora assinou uma procuração antes de ir embora, que estava tão desesperada que cedeu tudo para não ser um fardo. Meu sangue ferveu. Não só inventaram mentiras sobre minha partida, agora estavam tentando roubar minhas propriedades. Mas Rafaela havia cometido um erro fatal. Aquele apartamento era apenas uma das minhas menores propriedades. Eu o havia mantido modesto intencionalmente para que ninguém suspeitasse da minha verdadeira situação econômica. Maria, eu disse com voz calma, mas letal. Preciso que faça algo por mim. Grave todas as conversas que puder quando Rafaela falar sobre minha suposta pobreza, quando mencionar a procuração falsa, quando zombar de mim, grave tudo. Maria entendeu imediatamente a importância do meu pedido. Naquela mesma tarde, liguei para Augusto. Rafaela está tentando vender uma propriedade que não lhe pertence usando documentos falsificados. Quero que inicie ações legais imediatamente. Você quer que eu a processe por fraude? Perguntou meu advogado. Ainda não. Primeiro, deixa afundar mais fundo em suas mentiras. Quando estiver completamente exposta, então atacaremos. Enquanto isso, o investigador particular me enviou mais informações devastadoras sobre Horácio. Não só estava quebrado e tinha uma amante, mas havia usado o nome de Rafaela para solicitar empréstimos sem que ela soubesse. Minha filha estava prestes a se casar com um golpista que a deixaria em ruínas financeiras. Por um momento, senti a tentação de avisá-la. Apesar de tudo o que ela havia me feito, continuava sendo minha filha. Mas lembrei de suas palavras. Você é embaraçosa. Não quero que faça parte da minha nova vida. Ela havia tomado sua decisão. Agora teria que viver com as consequências. A 5ª semana trouxe o golpe mais baixo de todos. Maria me enviou um áudio que me destroçou a alma.
Era Rafaela falando com suas amigas durante sua despedida de solteira. Sua mãe não vai vir ao casamento? Perguntava uma delas. Graças a Deus que não, respondia Rafaela entre risadas. Finalmente ela percebeu que não pertence à minha vida. Era tão patética, sempre tentando impressionar meus amigos com presentes baratos. Tão ruim assim? Insistia outra amiga. Imaginem, continuava Rafaela com crueldade, uma mulher de 70 anos que nunca teve nada próprio, que vivia fantasiando em ser importante. No final, a realidade a atingiu e ela foi embora com o rabo entre as pernas. Horácio diz que provavelmente está mendigando em algum lugar. As gargalhadas de suas amigas ressoaram em meus ouvidos como punhais envenenados. Minha própria filha estava celebrando minha suposta miséria. Estava usando minha dor como entretenimento para suas convidadas. Naquela noite, chorei pela última vez. Ao amanhecer, a tristeza havia se transformado em algo muito mais poderoso, uma determinação implacável. Liguei para Augusto com novas instruções. Quero que alugue a suíte presidencial do hotel mais exclusivo da cidade. Também preciso que contrate uma equipe de segurança discreta e um fotógrafo profissional. É hora de retornar. Você tem certeza de que é o momento? Ele me perguntou. Mais do que certa, respondi. É hora de Rafaela conhecer sua verdadeira mãe. Mas antes de viajar, eu tinha que fazer uma preparação especial. Liguei para minha estilista pessoal em Paris. Preciso de uma transformação completa. Cabelo, maquiagem, vestuário. Quero parecer a mulher de sucesso que realmente sou. Também contratei um motorista com um Mercedes último modelo e uma pequena comitiva que me acompanharia para fazer uma entrada memorável. Na sexta semana, enquanto Rafaela ultimava os detalhes de seu casamento, eu ultimava os detalhes da minha vingança. O investigador particular me confirmou que Horácio havia marcado com Rafaela em um cartório para o dia seguinte ao casamento. Aparentemente, ele a faria assinar documentos que a tornariam responsável por todas as suas dívidas. Minha filha não tinha ideia de que estava se casando com sua própria ruína financeira. Você vai avisá-la? Me perguntou Augusto quando lhe mostrei a evidência. Ela tomou sua decisão quando me expulsou de sua vida, respondi friamente. Agora ela vai aprender que as decisões têm consequências e que a mulher que ela desprezava era a única que realmente a protegia. Naquela noite, do meu escritório no chalé, escrevi 3 cartas. Uma para Rafaela, que entregaria no momento perfeito. Uma para Horácio, que seria minha declaração de guerra. E uma para Bárbara, que pagaria caro por sua participação em minha humilhação. Cada palavra estava calculada para causar o máximo impacto emocional. O plano estava completo. Retornaria 2 dias antes do casamento. Me instalaria no hotel mais luxuoso da cidade e faria uma série de aparições públicas que deixariam todos de boca aberta. Rafaela havia querido se livrar de sua mãe embaraçosa. Muito em breve se encontraria cara a cara com uma mulher que poderia comprar e vender toda sua nova família sem piscar. Enquanto empacotava minhas melhores joias e vestidos de grife que havia mantido guardados por anos, sorri com antecipação. A pequena Rafaela, que uma vez me chamara de mãe com amor, estava prestes a descobrir que havia cometido o erro mais custoso de sua vida. O retorno à cidade foi exatamente como eu havia planejado. Impactante, elegante e completamente inesperado. O Mercedes preto parou em frente ao Grand Palace Hotel, o mais exclusivo da cidade, enquanto um exército de mensageiros se apressava para atender minha bagagem. Eu desci do carro, completamente transformada. Meu cabelo recém-cortado e penteado pelo melhor estilista de Paris. Um vestido vermelho elegante, que custava mais do que o salário anual da maioria das pessoas, e joias autênticas que brilhavam sob as luzes do hotel. A recepcionista me reconheceu imediatamente como alguém importante, embora não soubesse exatamente quem eu era. Bem-vinda ao Grand Palace, senhora. Sua suíte presidencial está pronta. Enquanto subia no elevador particular, pude ver os olhares de curiosidade e admiração dos outros hóspedes. Depois de 6 semanas de luto por minha filha, finalmente me sentia como a mulher poderosa que realmente era. Naquela mesma tarde, seguindo meu plano cuidadosamente projetado, decidi fazer minha primeira aparição pública. Conhecia perfeitamente os lugares que Rafaela e seu círculo social frequentavam. Minha primeira parada foi a boutique mais exclusiva da cidade, onde sabia que Bárbara ia regularmente comprar.
Era a hora de a senhora, que me chamou de distração do passado, conhecer meu verdadeiro rosto. Entrei na boutique como uma tempestade silenciosa. Os vendedores se aproximaram imediatamente, reconhecendo em minha aparência uma cliente de alto poder aquisitivo. "Em que podemos ajudar, senhora?" perguntou a gerente com um sorriso servil. "Quero ver sua coleção mais exclusiva", respondi com autoridade. "Preço não é problema." Enquanto eu revisava vestidos de grife que custavam milhares de reais, ouvi uma voz familiar atrás de mim. "Matilde?" Era Bárbara, com os olhos arregalados, claramente sem conseguir acreditar no que via. Eu me virei lentamente com um sorriso calculado nos lábios. "Bárbara", eu disse com uma calma gelada. "Que surpresa te ver aqui." Mas você foi embora." Ela gaguejou com confusão. "Não era para você estar... Estar o quê?" Eu a interrompi com elegância. "Mendigando em algum lugar, morando em um asilo, morrendo de fome?" Suas bochechas coraram de vergonha ao perceber que eu havia escutado todas as mentiras que eles estavam espalhando. Naquele momento, a vendedora se aproximou com 3 vestidos caríssimos. "Senhora, estes são nossos modelos mais exclusivos. Este Valentino custa $8.000, este Versace, $10.000 e este Chanel edição limitada, $15.000. Sem piscar, apontei para os 3. "Vou levar todos eles e também quero ver sua coleção de joias." Bárbara estava paralisada, observando como eu gastava em 5 minutos mais dinheiro do que ela via em um ano. "Não entendo", ela murmurou. "Rafaela disse que você não tinha dinheiro, que era um fardo econômico." "Minha querida Bárbara", eu respondi enquanto experimentava um colar de diamantes de 5.000. "Parece que minha filha não conhece a mãe dela tão bem quanto pensava. Mas o apartamento modesto, as roupas simples..." Bárbara insistia, tentando entender. "Isso se chama discrição." Eu expliquei com paciência condescendente. "Algumas pessoas precisam se certificar de que são amadas por quem são, não pelo que têm. Aparentemente, falhei nesse teste com minha própria filha." A gerente da boutique retornou com uma bandeja de joias que brilhavam como estrelas. "Qual prefere, senhora?" Escolhi um conjunto de colar, pulseira e brincos de diamantes por $35. "Este está perfeito. Coloque tudo no meu cartão Black." Quando tirei o cartão de crédito sem limite, Bárbara quase desmaiou. "Bárbara", eu disse enquanto assinava essa compra, "quero que você dê um recado para Rafaela da minha parte. Diga a ela que a mãe embaraçosa dela está de volta. E diga também que no dia do casamento dela, ela vai receber uma surpresa que nunca esquecerá." "Você vai ao casamento?" ela perguntou com voz trêmula. "Ah, não", respondi com um sorriso diabólico. Ela foi muito clara de que eu não era bem-vinda, mas isso não significa que eu não possa enviar um presente. Saí da boutique deixando Bárbara completamente confusa e aterrorizada. Sabia que em menos de 1 hora Rafaela receberia uma ligação histérica contando sobre nosso encontro. Era exatamente o que eu queria. Que ela soubesse que eu havia retornado, mas que não soubesse quais eram minhas intenções. Naquela noite, da minha suíte presidencial, liguei para Elias. "Estão prontos todos os documentos?" "Completamente", ele me respondeu. "Os títulos de propriedade, os extratos bancários, as gravações de áudio, as fotografias do investigador particular. Tudo está organizado cronologicamente para máximo impacto." "Perfeito. Amanhã é o dia do casamento. É hora de Rafaela aprender quem é realmente sua mãe." Mas antes de dormir, eu tinha mais uma ligação a fazer. Disquei o número de Maria. "Como está a casa?" eu perguntei. "Dona Matilde, estão todos histéricos." Bárbara chegou correndo para contar a Rafaela sobre o encontro na boutique. "Rafaela está furiosa e confusa. Horácio está nervoso. Ninguém entende como a senhora pode se permitir gastar tanto dinheiro. Eles disseram algo sobre cancelar o casamento?" "Não, senhora, mas estão discutindo muito." Rafaela gritou com Bárbara que ela me havia mentido sobre a senhora e Bárbara insiste que não entendia nada. A informação era música para meus ouvidos. O caos havia começado e amanhã seria apenas o primeiro ato de uma peça que teria um final devastador para todos os que me haviam traído. Enquanto olhava as luzes da cidade da minha janela, pensei na menina pequena que uma vez me abraçava e me dizia que eu era a melhor mãe do mundo.
Essa menina havia desaparecido, substituída por uma mulher cruel que me havia expulsado como lixo. Amanhã, essa mulher pagaria o preço de sua ingratidão. O dia do casamento amanheceu perfeito para meus planos. Enquanto Rafaela se preparava para o que acreditava ser o dia mais feliz de sua vida, eu ultimava os detalhes do que se tornaria seu pior pesadelo. Da minha suíte presidencial, coordenei cada movimento como um general preparando uma batalha decisiva. A guerra havia começado e eu tinha todas as armas. Minha primeira ação foi enviar um presente especial à igreja, um arranjo floral espetacular de orquídeas brancas, com um cartão que dizia: para Rafaela, no dia mais importante de sua vida. Com amor, a mãe que não é mais um fardo. Sabia que essas palavras a deixariam nervosa, mas isso era apenas o aperitivo do que viria depois. Enquanto Rafaela se vestia em seu quarto, eu me preparava para minha grande entrada. O vestido que eu havia escolhido era uma obra de arte, um Armani preto elegantíssimo que custava mais do que o orçamento total do casamento dela. As joias que complementavam o traje valiam o mesmo que uma casa. Cada detalhe havia sido calculado para mostrar poder, elegância e dignidade recuperada. Às 14 horas, quando a cerimônia já havia começado, coloquei em prática a segunda fase do meu plano. Liguei para Augusto. É hora da coletiva de imprensa, eu disse. Você tem certeza? Ele me perguntou. Depois disso, não haverá volta. Estou mais do que certa, respondi. É hora de a cidade inteira conhecer a verdade sobre a família perfeita de Rafaela. A coletiva de imprensa foi realizada no salão principal do hotel, exatamente no mesmo horário da cerimônia religiosa. Jornalistas dos principais veículos haviam chegado, atraídos pela promessa de uma revelação explosiva sobre um dos casamentos mais comentados da temporada social. Quando entrei no salão, o silêncio foi absoluto. Minha transformação era tão radical que muitos não me reconheceram inicialmente. Meu nome é Matilde. Comecei com voz firme e clara. E sou a mãe de Rafaela, a noiva que neste momento está se casando na igreja de Santo Antônio. Estou aqui para esclarecer algumas mentiras que têm sido espalhadas sobre mim. Os flashes das câmeras começaram a disparar enquanto os jornalistas percebiam que tinham uma história explosiva em suas mãos. Durante as últimas semanas, minha filha tem dito a todos que a mãe dela era uma mulher pobre, sem recursos, que foi embora envergonhada porque não conseguia se sustentar economicamente. Fiz uma pausa dramática enquanto mostrava os primeiros documentos. A verdade é muito diferente. Sou proprietária de um império empresarial avaliado em 34 milhões de reais. O murmúrio no salão se transformou em um rugido de surpresa. Os jornalistas se aproximaram para fotografar os documentos que eu mostrava. Títulos de propriedades em 3 países, extratos bancários, certificados de investimento. Tudo autêntico, tudo verificável. Tudo completamente devastador para a versão da história que Rafaela havia contado. Minha filha me expulsou de sua vida porque tinha vergonha de ter uma mãe que, segundo ela, não tinha o status social adequado. Continuei com voz calma, mas carregada de dor. O que ela não sabia é que todo o dinheiro que ela gastou neste casamento luxuoso, toda a educação que recebeu, todos os luxos que desfrutou durante sua vida, foram financiados pela empresa que construí trabalhando dia e noite durante 40 anos. Naquele momento, Augusto se aproximou do microfone com mais documentos explosivos. Temos evidências de que a senhorita Rafaela tem tentado vender propriedades que não lhe pertencem usando documentos falsificados. Também temos gravações onde ela zomba da suposta pobreza de sua mãe e celebra sua partida como uma libertação. Ele reproduziu um dos áudios que Maria havia gravado. A voz de Rafaela ressoou por todo o salão. Graças a Deus que ela foi embora. Era tão patética, sempre tentando impressionar com presentes baratos. Horácio diz que provavelmente está mendigando em algum lugar. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Mas há mais, continuei, sabendo que o golpe final seria devastador. Meu futuro genro, Horácio, não só está em bancarrota total, mas tem usado o nome de minha filha para conseguir empréstimos milionários que ela desconhece. Tenho evidências de que amanhã, depois da lua de mel, ele a fará assinar documentos que a tornarão responsável por dívidas de mais de 5 milhões de reais. Os jornalistas explodiram em perguntas simultâneas. Por que você está revelando isso agora? Gritou um.
Porque uma mãe pode perdoar a ingratidão, mas não pode permitir que sua filha seja enganada e destruída financeiramente por um homem que só a vê como sua tábua de salvação econômica. Respondi com dignidade. Você vai se reconciliar com sua filha? Perguntou outra jornalista. Minha filha tomou sua decisão quando me expulsou de sua vida, chamando-me de miserável e ninguém. Agora ela terá que viver com as consequências de ter dispensado a única pessoa que realmente a amava sem condições. Naquele preciso momento, meu telefone tocou. Era Maria ligando da igreja. Dona Matilde, ela me disse com voz agitada, está tudo um caos aqui. Alguém os avisou sobre a coletiva de imprensa. Rafaela está histérica. Horácio está pálido como um morto e os convidados estão saindo da igreja para ver as notícias em seus telefones. Eles se casaram? Perguntei com curiosidade. Sim, mas a recepção foi cancelada. Rafaela está gritando que quer falar com a senhora imediatamente. Diga a ela onde me encontrar, respondi antes de desligar. A coletiva de imprensa terminou com uma declaração final que eu sabia que seria manchete em todos os jornais. A todas as mães que estão vendo isso, amem, mas nunca permitam que o amor se torne autodestruição. E aos filhos ingratos, lembrem-se que os pais que os criaram com sacrifício merecem respeito, não humilhação. Enquanto saía do salão entre aplausos e flashes, sorri com satisfação. A primeira parte da minha vingança estava completa. Rafaela havia querido um casamento perfeito sem sua mãe embaraçosa. O que ela havia conseguido era um casamento arruinado e um escândalo público que a perseguiria pelo resto de sua vida. Não tive que esperar muito para o confronto. 2 horas depois da coletiva de imprensa, Rafaela irrompeu em minha suíte presidencial como uma tempestade furiosa. Ela havia conseguido convencer a segurança do hotel de que era minha filha, e de fato era. Embora naquele momento eu desejasse não ser. Ela entrou sem bater, ainda vestida com seu traje de noiva, mas com a maquiagem borrada pelas lágrimas de raiva e humilhação. Como você pôde fazer isso comigo? Ela gritou da entrada. Você arruinou meu casamento, destruiu o dia mais importante da minha vida. Eu estava sentada calmamente no sofá da suíte, tomando chá como se nada tivesse acontecido. Olá, Rafaela, eu disse com tranquilidade gelada. Você está linda, embora um pouco alterada. Como foi a cerimônia? Não se faça de cínica comigo, ela gritou, aproximando-se com os punhos cerrados. Todos os convidados foram embora. Os jornais estão publicando tudo. Minha reputação está destruída. Que curioso, respondi sem me abalar. Há algumas semanas você me disse exatamente o mesmo, que eu era embaraçosa, que arruinava a sua reputação, que não queria que eu fizesse parte da sua vida. Isso era diferente. Diferente? Como? Eu a interrompi, levantando-me pela primeira vez. Diferente porque quando você me humilhou na frente de 40 pessoas estava tudo bem, mas quando eu digo a verdade na frente de 40 jornalistas está errado. Minha voz se manteve calma, mas meus olhos ardiam com uma fúria contida durante décadas. Rafaela ficou sem palavras por um momento, processando que pela primeira vez em sua vida sua mãe não estava se desculpando nem implorando perdão. Você é minha mãe, ela disse finalmente, como se isso explicasse tudo. Era para você me proteger, não me trair. Exato, respondi com um sorriso amargo. Eu sou sua mãe e durante 30 anos eu te protegi, sacrifiquei tudo. Renunciei à minha própria felicidade pela sua. E como você me pagou? Me expulsando como lixo. Mas o dinheiro, ela gritou desesperada. Por que você nunca me disse que tinha dinheiro? Porque eu queria que você me amasse por quem eu era, não pelo que eu tinha. Eu respondi com tristeza genuína. Queria ter certeza de que nosso amor fosse real, não comprado. Aparentemente, me enganei em ambas as coisas. Naquele momento, Horácio apareceu na porta, suando e com cara de pânico total. Matilde, ele disse com voz trêmula. Precisamos conversar. Tudo isso é um mal-entendido gigante. Ah, o noivo, eu disse com sarcasmo. O homem que me disse que não era meu ambiente, que me sugeriu que eu fosse embora porque era um fardo para minha própria filha. Eu não sabia, ele começou a balbuciar. Não sabia que eu tinha dinheiro, é verdade. Eu o interrompi. Mas você sabia que estava quebrado. Sim, sabia que tinha uma amante. E sim, sabia que planejava usar minha filha para salvar seu negócio em bancarrota. Horácio ficou branco como papel. Do que você está falando? Tirei meu telefone e reproduzi o vídeo do investigador particular.
Horácio beijando apaixonadamente outra mulher no restaurante elegante. Você reconhece esta mulher? Perguntei com frieza. Porque, segundo minhas investigações, você tem se deitado com ela durante todo o seu noivado com Rafaela. Rafaela se virou para seu recém-marido com os olhos arregalados. É verdade? Ela perguntou com voz quebrada. Horácio tentou negar, mas eu continuei com a evidência. Também tenho aqui os documentos que você planejava fazê-la assinar amanhã. Contratos que a tornariam responsável por seus 5 milhões de reais em dívidas. Isso é mentira! Gritou Horácio desesperado. São documentos falsificados. Falsificados? Perguntei com um sorriso diabólico. Augusto, por favor, entre. Meu advogado apareceu na porta com uma pasta cheia de papéis. Horácio, disse Augusto com voz profissional. Estes documentos foram obtidos diretamente do seu tabelião. Estão completamente autenticados. Rafaela desabou em uma cadeira, finalmente entendendo a magnitude do que havia feito. Não só havia expulsado sua mãe milionária, mas havia se casado com um golpista que planejava arruiná-la financeiramente. Não pode ser, ela murmurou uma e outra vez. Isso não pode estar acontecendo. Ah, mas há mais. Continuei sem piedade. Horácio, conte à sua esposa sobre os empréstimos que você solicitou usando o nome dela como aval. Conte a ela sobre a hipoteca que você colocou sobre o apartamento que ela pensa que é dela. Conte a ela sobre as dívidas com a máfia que você tem que pagar antes do fim do mês. Horácio ficou mudo, confirmando com seu silêncio cada uma das minhas acusações. Rafaela o olhou com horror crescente. Tudo é verdade? Ela perguntou a ele. Tudo o que minha mãe disse é verdade? Rafaela, eu posso explicar. Ele começou, mas ela o interrompeu com um tapa que ressoou por toda a suíte. Você me usou? Ela gritou. Você mentiu para mim. Eu me casei com um mentiroso e um golpista. Como você se casou com um homem que desprezava sua mãe? Acrescentei com calma. As decisões têm consequências, querida filha, e você decidiu acreditar nele em vez de me defender. Rafaela se virou para mim com lágrimas de desespero. Mãe, me desculpe, eu errei. Me perdoa, por favor. Podemos consertar isso? Podemos? Perguntei com curiosidade genuína. Como quando eu te supliquei para não me expulsar da sua vida? Como quando te roguei para me permitir estar no seu casamento? Você se lembra do que me disse? Você não faz mais parte da minha vida. Você é do passado e é lá que deve ficar. Eu não sabia, ela gritou desesperada. Não sabia que você tinha dinheiro. E aí está o problema, eu respondi com tristeza infinita. Seu amor por mim dependia da minha conta bancária. Quando você pensou que eu era pobre, você me jogou fora. Agora que sabe que sou rica, você me quer de volta. Isso não é amor, Rafaela. Isso é conveniência. O silêncio que se seguiu foi devastador. Pela primeira vez em sua vida, Rafaela se enfrentava às consequências reais de suas ações. Havia perdido sua mãe, havia se casado com um golpista e sua reputação estava destruída publicamente. Tudo por ter escolhido o dinheiro e o status sobre o amor incondicional. Rafaela ficou sentada na cadeira por vários minutos, processando a devastação completa de sua vida. Horácio havia tentado escapar, mas Augusto havia discretamente chamado a segurança do hotel e a polícia. As acusações por fraude e falsificação de documentos já estavam em processo. Minha vingança estava sendo mais perfeita do que eu havia imaginado, mas ainda não havia terminado. Mãe, disse Rafaela finalmente com voz quebrada. Sei que errei, sei que fui terrível com você, mas você é minha mãe. Você tem que me ajudar, estou arruinada. Tenho que ajudar? Repeti com ironia. Como você me ajudou quando me expulsou de sua vida? Como me ajudou quando me chamou de miserável e ninguém? Mas eu sou sua filha. Ela gritou desesperada. É suposto que as mães amem seus filhos incondicionalmente. Você tem razão, eu respondi com calma mortal. As mães amam incondicionalmente. Eu te amei durante 30 anos sem pedir nada em troca. Te dei tudo o que tinha. Sacrifiquei minha própria felicidade. Renunciei a relacionamentos amorosos para me dedicar completamente a você e quando mais precisei de você, quando precisei do seu amor e do seu apoio, você me jogou fora como lixo. Naquele momento meu telefone tocou. Era um investigador particular com notícias frescas. Dona Matilde, ele me disse. Horácio acabou de tentar esvaziar a conta bancária conjunta que ele tem com sua filha. Transferiu todo o dinheiro para uma conta nas Ilhas Cayman. A informação era o prego final no caixão.
Seu marido acabou de roubar todas as suas economias, informei a Rafaela. Ele as transferiu para uma conta offshore há 10 minutos. Rafaela ficou verde, literalmente. O quê? Sim, querida. O homem que você escolheu sobre sua mãe, o homem pelo qual você me humilhou publicamente, acabou de te deixar sem um centavo. Horácio, que havia estado calado, esperando uma oportunidade para escapar, finalmente explodiu. Isso é culpa sua. Ele me gritou, apontando o dedo para mim. Tudo estava perfeito até você aparecer com suas mentiras. Minhas mentiras? Perguntei com uma gargalhada fria. Qual parte era mentira? Os 34 milhões de reais? Sua bancarrota? Sua amante? Os documentos falsos? Tudo o que eu disse tem provas verificáveis. Você arruinou minha vida. Não! Eu respondi com autoridade absoluta. Você arruinou sua própria vida quando decidiu enganar minha filha. Eu simplesmente me certifiquei de que pagassem o preço de suas decisões. Naquele momento, a polícia entrou na suíte para prender Horácio. As acusações incluíam fraude, falsificação de documentos e roubo de identidade. Enquanto levavam Horácio algemado, ele gritou para Rafaela: "Isso não termina aqui. Você vai pagar por todo o dinheiro que perdi por sua culpa." Suas verdadeiras cores finalmente vieram à tona. Rafaela percebeu que havia se casado com um homem que não só não a amava, mas que a culpava por seus próprios crimes. "Mãe", me disse Rafaela quando ficamos sozinhas, "entendo que você esteja brava. Entendo que queira me castigar, mas por favor, não me deixe assim. Não tenho mais ninguém." "Você tem a Bárbara." Eu respondi com sarcasmo. A mulher que me disse para manter distância porque eu não tinha o status social adequado. "Tenho certeza de que ela vai te ajudar agora que você é a nora de um criminoso." "Bárbara já me deu as costas", admitiu Rafaela com vergonha. Quando soube do escândalo, me disse que a família dela não podia se associar comigo. Me proibiu de voltar para a casa dela. "Que surpresa", eu disse sem mostrar compaixão. "Acontece que sua nova família te abandona no primeiro problema, ao contrário de sua mãe, que aguentou 30 anos de ingratidão e só foi embora quando você a expulsou." Naquele momento, Maria chegou com mais notícias devastadoras. "Senhorita Rafaela", ela disse com pena genuína, "os credores de Horácio já vieram à casa. Levaram tudo, os móveis, a televisão, o computador, até seu vestido de noiva. Dizem que tem direito legal porque a senhora assinou como avalista sem saber." Rafaela desabou completamente. Em menos de 4 horas, havia perdido seu marido, seu dinheiro, seus pertences, sua reputação e sua família política. "O que eu vou fazer?" ela murmurou, em estado de choque. "Não tenho nada, não tenho ninguém." "Agora você sabe exatamente como eu me senti quando você me expulsou de sua vida", eu disse sem uma pitada de simpatia. "A diferença é que eu tinha 70 anos e havia dedicado 30 anos da minha vida a te amar incondicionalmente. Você tem 30 anos e acabou de aprender que as decisões têm consequências." "Não há nada que eu possa fazer para que você me perdoe?" ela perguntou com desespero. "Alguma forma de recuperar seu amor?" "Meu amor nunca se perdeu", eu respondi com tristeza genuína. "Mas meu respeito, minha confiança e minha disposição para ser sua vítima, isso sim se perdeu para sempre. Então, o que vai acontecer comigo? Você vai aprender a viver sozinha como eu tive que fazer quando você me expulsou." Eu disse, levantando-me para indicar que a conversa havia terminado. "Você vai procurar trabalho, vai pagar suas próprias contas, vai enfrentar as consequências de ter escolhido o dinheiro e o status sobre o amor real." "Mas mãe..." "Não sou mais sua mãe", eu a interrompi com firmeza final. "Você mesma disse, não faço mais parte da sua vida. Sua mãe era uma mulher que se sacrificava por você sem pedir nada em troca. Essa mulher morreu no dia em que você me chamou de miserável e me expulsou de sua vida. Eu sou Matilde, uma mulher de sucesso que não tolera a falta de respeito." Rafaela saiu da minha suíte chorando, finalmente entendendo que havia perdido o mais valioso que tinha, o amor incondicional de sua mãe, mas era tarde demais para o arrependimento. Algumas feridas não se curam e algumas palavras não podem ser retiradas. Ela havia tomado sua decisão e agora teria que viver com as consequências pelo resto de sua vida. 6 meses depois, minha vida havia encontrado uma paz que eu nunca pensei ser possível. Do meu lindo chalé em Gramado, eu podia ver as montanhas cobertas de neve enquanto tomava meu café da manhã. A tranquilidade era absoluta,
interrompida apenas pelo canto dos pássaros e o som do vento entre as árvores. Pela primeira vez em 70 anos, eu vivia unicamente para mim mesma. Maria me visitava uma vez por mês para me contar as notícias da cidade. Rafaela havia conseguido trabalho como recepcionista em uma clínica odontológica, ganhando apenas o suficiente para alugar um pequeno apartamento em um bairro modesto. Horácio havia sido condenado a 5 anos de prisão por fraude e estelionato. Bárbara havia perdido sua posição social quando se soube que havia acobertado os crimes de seu filho. Rafaela pergunta pela senhora, me consultou Maria durante sua última visita. Todos os dias, respondi com indiferença. Mas já não é meu problema. Ela escolheu seu caminho quando me expulsou de sua vida. Agora deve caminhar sozinha por ele. Maria assentiu com compreensão, embora eu pudesse ver em seus olhos que parte dela sentia pena por minha filha. A justiça havia sido completa e devastadora. Os meios de comunicação haviam seguido a história durante meses, tornando-a um símbolo da ingratidão filial e suas consequências. Rafaela havia perdido não só seu status social, mas também a maioria de suas amizades, que haviam abandonado quando o escândalo atingiu proporções nacionais. Augusto me ligava semanalmente para atualizar os procedimentos legais. Horácio apelou da sentença, mas foi rejeitada. Ele me informou durante nossa última conversa. Também tentou processar Rafaela por danos emocionais, mas o juiz rejeitou a ação por ridícula. Que homem patético! Comentei sem surpresa. Até na prisão, ele continua culpando os outros por seus próprios crimes. Você pensou em contatar Rafaela? Me perguntou Augusto cautelosamente. Elias me diz que ela tem perguntado sobre você no banco, tentando descobrir como te enviar uma carta. Não, respondi com firmeza absoluta. Essa mulher morreu para mim no dia em que me chamou de miserável. Se ela quiser se comunicar comigo, que use os meios oficiais como qualquer estranho. Mas a pergunta de Augusto me fez refletir durante dias. Eu sentia falta da minha filha? A resposta era complexa. Sentia falta da menina pequena que um dia foi, da adolescente que me abraçava quando tinha pesadelos, da jovem que me chamava de sua melhor amiga, mas a mulher cruel que me havia expulsado como lixo, essa eu não sentia falta alguma. Uma tarde, enquanto organizava minhas fotografias de família, encontrei uma carta que Rafaela havia me escrito quando tinha 8 anos. Querida mamãe, dizia com letra infantil, você é a melhor mãe do mundo. Quando eu crescer, quero ser como você, forte, trabalhadora e amorosa. Eu te amo mais que as estrelas e a lua juntas. As lágrimas correram por minhas bochechas enquanto eu lia aquelas palavras inocentes. Naquela noite, escrevi em meu diário. A menina que escreveu essa carta teria defendido sua mãe contra qualquer um, teria valorizado o sacrifício e o amor acima do dinheiro e do status. Mas essa menina cresceu e se tornou uma mulher que escolheu a crueldade sobre a compaixão. Não posso perdoar a mulher por amor à menina que um dia foi. Elias me visitou no outono com notícias financeiras e algo mais. Matilde, ele me disse, excitado. Rafaela tentou me contatar. Quer saber se há alguma possibilidade de reconciliação. Diz que entende completamente o que fez de errado e que está disposta a fazer qualquer coisa para recuperar seu amor. Qualquer coisa? Perguntei com ironia. Inclui viajar no tempo para não ter me chamado de miserável? Ela está destruída, insistiu Elias. Fisicamente, emocionalmente, economicamente. Perdeu peso. Parece 10 anos mais velha e, segundo Maria, chora todos os dias. Bom, respondi com uma frieza que me surpreendeu. Agora ela sabe exatamente como eu me senti durante 6 semanas, quando pensei que havia perdido minha única filha por ingrata. O primeiro aniversário da minha partida passei em Paris, comprando arte para minha nova galeria particular. Enquanto caminhava pelo Louvre, pensei em todas as vezes que havia sonhado em viajar, mas havia renunciado a esses sonhos para pagar a educação de Rafaela. Agora eu tinha 71 anos, era multimilionária e, finalmente, podia fazer tudo o que havia adiado por ser mãe. Naquela noite, da minha suíte no Hotel Ritz, liguei para Maria para as notícias mensais. Dona Matilde, ela me disse com voz triste. Rafaela desmaiou no trabalho na semana passada. Levaram-na para o hospital por desnutrição e estresse. Os médicos disseram que o estado emocional dela é crítico. E? Perguntei sem mudar de tom. Era previsível.
As decisões cruéis têm consequências cruéis. Ela pergunta todos os dias se a senhora algum dia vai perdoá-la, insistiu Maria. Diz que preferiria estar morta a viver sabendo que perdeu a mãe para sempre. Devia ter pensado nisso antes de me expulsar como lixo, respondi com a mesma frieza. Eu também preferia estar morta durante semanas, depois da traição dela. A diferença é que eu não merecia essa dor. Ao desligar, fui para a varanda da minha suíte e olhei as luzes de Paris, a cidade do amor, ironias da vida. Eu havia encontrado paz, prosperidade e dignidade, mas havia perdido para sempre a ilusão do amor incondicional de uma filha. Era um preço alto, mas era o preço que Rafaela havia imposto à nossa relação quando escolheu me humilhar publicamente. Minha reflexão final veio enquanto eu escrevia as últimas linhas de minhas memórias. Não me arrependo de tê-la adotado quando ninguém mais a queria. Não me arrependo de ter sacrificado 30 anos da minha vida por sua felicidade. Só me arrependo de não ter entendido antes que a bondade nunca deve ser praticada à custa da autodestruição. O amor incondicional não significa aceitar o maltrato incondicional. Fechei o livro de minhas memórias e o guardei no cofre. A história havia terminado. Matilde, a mãe sacrificada e humilhada, havia morrido. Em seu lugar havia nascido Matilde, a mulher livre, próspera e em paz consigo mesma. E pela primeira vez em 71 anos, isso era mais do que suficiente. 5 anos haviam se passado desde aquele dia que mudou minha vida para sempre. Agora, aos 75 anos, eu me encontrava no terraço da minha nova vila, na Costa Azul francesa, observando o pôr do sol sobre o Mediterrâneo. A paz que eu havia encontrado era tão profunda que às vezes me custava lembrar da mulher quebrada que um dia fui. A dor havia se transformado em sabedoria e a traição em libertação. Minha vida havia florescido de maneiras que eu nunca imaginei serem possíveis. A galeria de arte que abri em Monte Carlo havia se tornado uma das mais prestigiadas da Europa. Meus investimentos haviam crescido até atingir os 50 milhões de reais. Mas mais importante do que a riqueza material era a riqueza emocional que eu havia descoberto. A satisfação de viver para mim mesma pela primeira vez em minha vida. Augusto me visitava a cada 3 meses, não só como meu advogado, mas como um amigo leal que havia sido por décadas. Alguma vez você se pergunta o que teria acontecido se tivesse reagido diferente? Ele me consultou durante sua última visita. Se tivesse perdoado imediatamente e continuado sendo a mãe sacrificada de sempre? Todos os dias, respondi honestamente. E todos os dias chego à mesma conclusão. Eu teria morrido por dentro. Teria continuado sendo a vítima da minha própria bondade, ensinando a Rafaela que ela podia me maltratar sem consequências. No final, fiz um favor a ela, ensinando que as ações têm preço. Maria havia parado de me visitar depois do 3º ano. As notícias sobre Rafaela haviam se tornado muito dolorosas para ambas. A última informação que tive foi que ela havia tentado suicídio 2 vezes, que havia perdido vários empregos por depressão e que vivia praticamente como uma indigente em um estúdio minúsculo. A culpa a estava consumindo literalmente. Você não sente compaixão por ela? Maria me perguntou durante nossa última conversa. Toda a compaixão do mundo, eu respondi. Mas a compaixão não apaga o dano causado. Eu passei 70 anos sentindo compaixão por todo o mundo, exceto por mim mesma. Era tempo de mudar essa dinâmica. Uma tarde de primavera, enquanto organizava minha correspondência, encontrei uma carta que havia chegado há semanas, mas que minha assistente havia separado por minhas instruções. Era de Rafaela. A letra trêmula revelava o estado emocional de quem a havia escrito. Abria pela primeira vez em 5 anos, mais por curiosidade do que por nostalgia. Querida mamãe, começava, sei que não tenho o direito de te escrever depois de tudo o que te fiz. Sei que perdi para sempre o privilégio de te chamar assim, mas preciso que saiba que não passa um dia sem que eu me arrependa de cada palavra cruel que te disse. Entendo que me odeie, eu também me odeio. Continuei lendo com uma mistura de tristeza e frieza. Perdi tudo. Meu casamento, meu dinheiro, meus amigos, minha saúde, minha dignidade. Mas o pior é ter perdido seu amor.
Prefiro a pobreza e a solidão a viver sabendo que destruí a relação mais pura e valiosa da minha vida. Não te peço perdão porque sei que não o mereço. Só queria que soubesse que sua filha morreu no dia em que te chamou de miserável. As últimas linhas me estremeceram. Se algum dia você sentir curiosidade para saber o que aconteceu com a menina que um dia te amou mais que a própria vida, procure-me no cemitério, porque a mulher que te traiu já não pode viver com o peso do que fez. Eu te amo, mamãe. Me perdoa na outra vida. Pela primeira vez em 5 anos, senti algo parecido com pânico. Liguei imediatamente para Augusto. Preciso que encontre Rafaela urgentemente. Eu disse com voz trêmula. Acho que ela vai se machucar. Você quer que eu a ajude? Ele me perguntou surpreso. Não, respondi depois de uma longa pausa. Quero que se certifique de que ela receba atenção psicológica profissional, mas de forma anônima. Naquela noite, não consegui dormir. A carta havia despertado algo que eu acreditava completamente morto, o instinto maternal. Não amor romântico pela mulher que me havia traído, mas compaixão por uma criatura humana que estava sofrendo as consequências de suas próprias decisões. Era a diferença entre amar e ter piedade. Augusto me ligou 2 dias depois. Nós a encontramos a tempo, ele me informou. Ela estava no hospital depois de outra tentativa. Nós a transferimos para uma clínica psiquiátrica particular de excelente reputação. Os custos estão cobertos por uma doação anônima, como você solicitou. Ela vai se recuperar? Perguntei. Os médicos são otimistas, mas dizem que ela precisa de anos de terapia intensiva. Ela quer te ver desesperadamente, mas eu expliquei que a benfeitora anônima prefere se manter em segredo. Bem, respondi com alívio. Não estou pronta para isso, e talvez nunca esteja. 6 meses depois, Augusto me trouxe notícias encorajadoras. Rafaela está respondendo bem ao tratamento. Ela aceitou sua responsabilidade completa na destruição de sua vida. Não culpa ninguém mais, nem mesmo Horácio. Os psicólogos dizem que é o primeiro passo para uma recuperação real. Ela perguntou por mim? Perguntei. Só uma vez, quando disseram a ela que alguém estava pagando o seu tratamento. Ela perguntou se era você. Quando disseram que não podiam revelar essa informação, ela respondeu: não importa quem seja, minha mãe já fez o suficiente por mim durante 30 anos, e isso eu tenho que superar sozinha. Suas palavras me tocaram a alma. Pela primeira vez em 5 anos, Rafaela estava demonstrando a maturidade e a humildade que eu sempre esperei dela. Mas era tarde demais para a reconciliação. O dano havia sido muito profundo, e eu havia construído uma nova vida onde já não havia lugar para a dor do passado. 1 ano depois, recebi a notícia de que Rafaela havia recebido alta. Havia conseguido trabalho como voluntária em um centro de reabilitação para dependentes, ajudando outras pessoas que haviam chegado ao fundo do poço como ela. Segundo os relatos, era uma trabalhadora dedicada que nunca falava de seu passado, mas que tinha uma compaixão especial por aqueles que haviam perdido suas famílias por suas próprias ações. Você alguma vez vai contatá-la? Me perguntou Augusto durante um de nossos jantares. Não, respondi com certeza absoluta. Ela aprendeu a lição dela. Eu aprendi a minha. Somos 2 mulheres diferentes agora. O amor que um dia nos uniu morreu com as palavras que ela me disse naquele dia, enquanto escrevo estas linhas finais em meu diário, aos 76 anos. Posso dizer com honestidade que não me arrependo de nada, nem de ter amado incondicionalmente durante 30 anos, nem de ter cortado esse amor quando ele se tornou autodestrutivo. Aprendi que o perdão nem sempre significa reconciliação e que amar alguém, às vezes, significa deixá-lo ir para sempre. Rafaela e eu vivemos agora em mundos paralelos. Ela reconstruindo sua vida das cinzas de seus erros. Eu desfrutando a vida que me restava sem cargas emocionais do passado. Ambas havíamos aprendido lições valiosas. Ela, que as palavras têm poder para destruir para sempre. Eu, que nunca é tarde demais para escolher a si mesma. O amor maternal não havia morrido completamente, apenas havia se transformado em algo mais sábio. A capacidade de amar à distância, sem permitir que esse amor se convertesse novamente em vulnerabilidade. No final, a melhor lição que pude dar à minha filha foi ensiná-la que,
Mesmo o amor mais puro tem limites que não podem ser cruzados sem consequências permanentes. E chegamos ao fim de mais uma história da vida com Vozes de Maria. Se você gostou da minha história, pode me apoiar enviando uma doação para que eu escreva mais histórias. Desde já, muito obrigada. E você? O que teria feito no lugar dessa pessoa? Me conta nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Para mais histórias de vida como essa, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no Vozes de Maria. No meu canal, muitas outras histórias te esperam. Com carinho, até a próxima!